E qual que é a relação do Feng Shui com os elementos da natureza? Tá. Os 5 elementos, ele é uma das principais bases do pilar do Feng Shui, tá? O Feng Shui, os 5 elementos, ele acredita o seguinte: hoje, se você for perceber, se você for para a natureza, se você ficar um final de semana na natureza, você volta renovada. Sim. Né? Você volta bem, você volta, nossa, que final de semana gostoso. Aí você volta. Tem gente que volta estressado, porque é muito urbano, né? É porque tem que. Não dá nem tempo. Um final de semana, às vezes, a pessoa nem aterrou ainda, né? Não, mas eu tô brincando. Em geral, sim. Esse final de semana, inclusive, eu estive num cachoeira, tudo maravilhoso. Exato. É outro. Você volta. E aí começam a existir até as pesquisas, antes de eu te falar dos 5 elementos. Hoje, o país, segundo a OMS, é um dos países mais ansiosos do mundo. Brasil? O Brasil, tá? E ele lidera o ranking da América Latina, tá? E aí, por que eles começam a entender que nós vivemos mais de 90% em ambientes construídos? Seja ele na nossa casa, ou seja ele na empresa, né? Se você tá numa empresa, acaba que ele também tá um ambiente construído. E hoje, as pessoas trabalhando em home office, acaba que intensifica mais essa questão toda do ambiente. E aí, os estudos começam a perceber que a gente precisa trazer a natureza para dentro dos nossos ambientes, né? E que conviver próximo à natureza traz benefícios para a nossa vida e saúde, né? Isso são pesquisas. Sim. E aí, com isso, né, que eu te lancei a pergunta, quando a gente fica num ambiente de natureza, a gente se sente melhor, se sente mais leve, tem aquele final de semana gostoso entre família. Então, o que a gente precisa fazer? O que o Feng Shui ele trabalha? Ele traz os 5 elementos da natureza para dentro da nossa casa, que é água, terra, fogo, metal e a madeira. Então, isso a gente consegue compor dentro do nosso ambiente com esses elementos. E isso é através de adornos, através de revestimentos, de pinturas, né? Plantas vivas mesmo. Já viu aquela casa que tem planta viva, como é que fica mais leve? Então, é basicamente isso que os 5 elementos representam. E os 5 elementos, ele também vem na característica nossa, interna. Se a gente pega uma pessoa que tem a característica... Todos nós temos os 5 elementos dentro da gente, mas sobressai. Por exemplo, uma pessoa que é do elemento, que tem a característica do elemento fogo, tá? É uma pessoa mais expansiva, é uma pessoa alegre, é uma pessoa imediatista que quer tudo para ontem. Então, até quando eu vou atender um cliente, eu tenho que entender qual que é o elemento dele que sobressai para me saber falar. Porque uma pessoa que é do elemento fogo, ela não quer ouvir, ela quer já a resposta, né? Entendi. Então, uma pessoa de metal é uma pessoa que tem uma predominância de metal. É uma pessoa que que é mais cortante, ela é objetiva. Ela tem início, meio e fim. Se você pega o metal também é duro, né? Então, a gente começa a trazer essas relações da característica do elemento com a característica do ser humano. Uma pessoa de madeira é uma pessoa que lidera cargos de liderança, uma pessoa expansiva que quer crescer. É igual uma árvore. A árvore, que ela quer crescer. Ela tem que ter espaço para ela subir as raízes fincadas dentro da terra. Uma pessoa de terra, que tem a característica de terra, é uma pessoa que gosta de cuidar. É uma pessoa que gosta de servir o outro. Se você pega do elemento da natureza, a terra, ela nutre a madeira, a gente tira as pedras, a gente tira o metal. Então, a terra é isso. E uma pessoa de terra não gosta de mudanças bruscas, assim. Vamos mudar tudo. Não, eu tenho que ter cautelas para falar até com uma mudança para uma pessoa de terra, né? E eu acho que faltou de água. Uma pessoa de água, ela é mais interiorizada, assim, ela é uma boa ouvinte, uma pessoa que escuta, uma pessoa que tem uma predisposição também para depressão, porque ela é mais emotiva, né? Uma pessoa totalmente mais emotiva. Então, você consegue perceber que tantos os elementos da natureza, a gente tem tudo isso dentro da gente? Não, com certeza. E aí, no Feng Shui, porque pelo que eu entendi, assim, o Feng Shui, ele harmoniza o espaço com a gente, né? Com a nossa energia. Exatamente. Então, dependendo da energia da pessoa, aí você coloca elementos na casa que vão equilibrar essas energias? Exatamente. Por equilibrar exemplo? e favorecer. Se eu te explicar naquela imagem
do ciclo da construção dos elementos. Se você pega a madeira alimenta o fogo. O fogo, você queimando, ele aduba a terra. A terra, primeiro, né? A outra. A terra... É dos elementos. É dos elementos. A das bolinhas. A das bolinhas. Olha lá, se você pega, voltando aqui, a madeira, se você, pro fogo ficar aceso, você precisa colocar lenha, né? A madeira alimenta o fogo queimando vira adubo da terra, né? Cinzas. Sim. A terra você extrai o metal na sua forma líquida, ele tá na água, né? Evapora também, vira água. E a água alimenta a madeira. Então, se a gente tem lá, por exemplo, se eu sou madeira, tá? Se eu sou madeira, então eu preciso do quê? Elementos, água na minha casa, para que eu me sinta bem, para que eu me sinta renovada, expansiva, para me crescer, né? Uma plantinha não precisa de água para crescer. Entendeu? Saquei. Aí, se você vai para o ciclo de controle, igual a imagem ali, por exemplo, o fogo, ele derrete o metal. O metal, ele corta a madeira. O metal, se você fabrica uma lâmina, uma faca, ele corta a madeira. A madeira, ela suga todos os nutrientes da terra e a terra barra a água e a água apaga o fogo. Então, você começa a perceber, por exemplo, às vezes você vê um casal que o homem fala e a mulher se abaixa. Qual que é o elemento predominante dele? Qual que é o elemento predominante dela? Não, pode ser que ela seja fogo e ele seja água. Aquele homem que vive apagando a mulher. Aquele homem que não deixa a mulher falar, né? Não vamos entrar em caso aqui de nada. A gente tá Mas pegando é só hipotético. pra entender como que funciona o ciclo de construção e o ciclo de